Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e, para isso, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma correção de alguns exercícios que foram propostos para vocês sobre o uso do wish, certo? Forming sentences with wish, que seriam lá, formando as sentenças com wish, aquele eu gostaria, eu desejaria, que nós havíamos estudado na aula anterior, certo? Então, o primeiro exercício proposto foi o exercício 8, da page 28, da página 28. Nós tínhamos ali então, What is true about the following situation? O que está correto sobre a situação a seguir? Então, nós tínhamos a situação. Come on, make a wish and blow out the candles already. I need lips. I wish I had lips. Então, ali nós temos. Vamos lá, faça um desejo e assopre as velas já assopre as velas. E aí a galinha ela diz o seguinte, eu preciso de lábios. Eu desejaria que eu tivesse lábios. Tá? Então, a partir dessa situação, vamos analisar as alternativas para vermos qual está correta. A. The cow wishes it were her birthday. A vaca desejaria que fosse o aniversário dela. B. The chicken wishes she had lips. A galinha desejaria que ela tivesse lábios. C. The chicken wishes she were 10 years old. A galinha desejaria que ela tivesse 10 anos de idade. D. The chicken wishes lips to open the present. A galinha desejaria, lábios para abrir os presentes. Ou E. The cow wishes the kitchen wouldn't blow out the candles. A vaca desejaria que a galinha não soprasse as velas. Então, seria necessário, para a realização do exercício, que vocês soubessem ali o significado das frases. Como eu já fiz a tradução para vocês, então ficou fácil de nós identificarmos, porque estava um exercício bem simples. A alternativa correta é a B. The chicken wishes she had lips, porque foi o desejo que ela fez, certo? Dando sequência, o outro exercício que nós tínhamos como proposta ainda estava na page 28 e era o exercício de número 9. The following quote is from the Unabridged Journals of Sylvia Plath by the American poet Sylvia Plath. Read it and check the wish that could have been expressed by her. Então, a sentença que tem aqui foi publicada lá, é dessa Sylvia Plath, é uma citação dela, e nós tínhamos que ler e assinalar qual o desejo poderia ter sido expresso por ela. Tá? Então, o que nós podemos inferir a partir desta quote? Vamos ver o que ela disse. I can never read all the books I want. I can never be all the people I want and live all the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel all the shades, tones, and variations of mental and physical experience possible in my life. And I am horribly limited. Tá? Então vamos ver o que disse o fragmento. Eu posso nunca ler todos os livros que eu quero. Eu posso nunca ser as pessoas que eu quis e viver as vidas que eu quis. Eu posso nunca treinar eu mesma em todas as técnicas que eu quis. E por que eu quero? Eu quero viver e sentir todas as sombras, todos os tons e variações das experiências mentais e físicas possíveis na minha vida. E eu sou
terrivelmente limitada, tá? Então vamos analisar o que ela disse ali do lado, quais as opções do lado que se associam a essa situação que ela disse, né? O que ela poderia ter expresso. A. She wishes she weren't limited. Ela desejaria que ela não fosse limitada. B. She wishes she couldn't train herself in all the skills she wants. Ela desejaria que ela não pudesse ser treinada em todas as técnicas, habilidades que ela queria. C. She wishes she couldn't read all the books she wants. Ela desejaria que ela não pudesse ler todos os livros que ela queria. D. She wishes she were limited. Ela desejaria que ela fosse limitada. Ou E. She wishes she had a boring life. Ela desejaria que ela tivesse uma vida chata, né? Entediante. Novamente, como eu fiz a tradução, eu comentei com vocês, ficou fácil de nós identificarmos aqui. Por quê? Porque lá no finalzinho ela disse que ela é terrivelmente limitada. Então ela desejaria que ela não fosse limitada, se nós fôssemos analisar, né? Então a alternativa correta é a alternativa A. She wishes she weren't limited. Ok? Então confiram aí, pessoal, se vocês fizeram correto o exercício. Agora, pessoal, nós vamos dar sequência, então, nos estudos. E assim como eu havia falado para vocês, eu deixei por último o if only, para não ficar misturado com o uso do wish, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da page 28 sobre o forming sentences with if only, formando sentenças como if only, tá? Esse if only, se nós fôssemos traduzir ele, seria algo mais ou menos assim, se ao menos, né? Se pelo menos, tá? Olhem ali. If only é usado para tornar as condicionais irreais, desejos e arrependimentos mais enfáticos. Ou seja, nós vamos dar mais ênfase quando nós usamos o if only, tá? Quando nós usamos, então, as unreal conditionals, a oração principal ela é frequentemente deixada de lado. Ou seja, quando a gente coloca o if only em uma condicional irreal, a oração principal ela pode ser omitida, ela pode ser deixada de lado. Por quê? Porque nós já demos a ênfase que nós queríamos. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. If I had an umbrella now, I would lend it to you. Se eu tivesse um guarda-chuvas agora, eu emprestaria para você. Se eu for dar uma ênfase, o que eu vou fazer? Eu vou usar o if only na oração condicional. Então, olha lá. If only I had an umbrella. Se ao menos eu tivesse um guarda-chuvas. Eu posso dizer, if only I had an umbrella, I would lend it to you. Mas não há necessidade. Eu posso omitir essa oração principal quando eu faço o uso do if only, do se ao menos, tá? Quando eu formo uma sentença colocando na oração principal, ok? Então, a partir disso, pessoal, seguindo. Nós fazemos o que, então? O sujeito mais o wish pode ser substituído por if only para dar ênfase. Então, I wish I had a car. Então, eu posso tirar, se eu, por exemplo, eu for utilizar ali a frase, ó, eu desejaria que eu tivesse um carro. Então, o sujeito e o wish, ele pode ser substituído por if only também. Então, I wish I had a car. Eu desejaria que eu tivesse um carro. Trocando por if only, ficaria if only I had a car. Se ao menos eu tivesse um carro. Certo? Então, quando nós usamos o if only, eu posso colocá-lo no lugar do sujeito, mais o wish para enfatizar a sentença. Ok? Então, daí, pessoal, dando sequência, nós temos, ali na page 28, o exercício 10, o exercise 10. E ele diz o seguinte, ó.
Which sentence matches the regret expressed in the cartoon? Qual sentença associa ou combina com o arrependimento expresso no cartoon? Então nós temos ali, o rapaz está abastecendo o carro, né? Ele está vendo lá o preço e ele está pensando, ele está se arrependendo de algo. If only I had known about gas prices before buying a car this big. Se ao menos eu tivesse, né, conhecido, ou né, se eu tivesse ficado sabendo sobre o preço da gasolina antes de comprar um carro desse tamanho. Né? Então ali houve o uso do if only, então eu estou falando, né, de uma situação irreal, que se ele soubesse, né, ele não ficou sabendo, e quando ele utilizou, ele então dá uma ênfase na sentença. Então vamos ver qual das alternativas tem relação com essa sentença que a gente acabou de ver. A. He knew about gas prices before buying a big car. Ele soube, né? Ele soube do preço dos combustíveis antes de comprar um carro grande. B. When he bought his car, it was cheap to fill up a gas tank. Quando ele comprou o carro dele, era barato para abastecer o tanque de combustível. C. He bought his car when gas prices were the lowest they had ever been. Ele comprou o carro dele quando o preço do combustível, da gasolina, estava o menor que ele já tinha visto. D. He bought his car after gas prices had gone down. Ele comprou o carro dele depois que os preços do combustível diminuíram. Ou letter E. He only knew about gas prices after buying a big car. Ele apenas soube sobre o preço da gasolina depois de comprar um carro grande. Então, o que vocês acham aí, pessoal? Analisando a sentença que ele disse ali, né? Se nós considerarmos a fala dele e as opções que foram apresentadas, também fica clara a resposta, que é a alternativa E. Né? Então, ele só soube do preço do combustível, do preço da gasolina, depois que ele comprou um carro grande. Porque ele diz ali, ó, se ao menos eu soubesse sobre o preço da gasolina antes de comprar um carro desse tamanho. Certo? Então, assinalem aí, pessoal, a alternativa correta, a alternativa E. I. E aí, na página 29, nós temos o exercício 11, pessoal. O exercício 11, ele pede para nós reescrevermos as sentenças usando o if only. Então, assim como nós vimos ali atrás, o uso é muito simples, tá? Olha lá, a primeira frase. I wish I had a dog. Então, para nós utilizarmos o if only, é só retirar da frase o I wish. If only I had a dog. Ok? Na letter B. If she hadn't been watching TV, she wouldn't have burned dinner. Então, if only she hadn't been watching TV. Então, se ela não tivesse assistido TV, ela não teria queimado o jantar. Então, se ao menos ela não tivesse assistido TV. Mas, como eu disse para vocês, ó, nós podemos colocar a oração principal na frente. Né? O ideal não, mas geralmente a oração principal ela é omitida quando nós usamos o if only. Tá? Então, ali era if she hadn't been. Então, nós acrescentamos o only antes do sujeito. Tá? If only she hadn't been watching TV. Na letter C, mesma coisa do exercício da letter A. Então, era I wish, nós trocamos o I wish por if only. Então, I wish the rain would let up. Eu desejaria que a chuva parasse. Então, if only the rain would let up.
se ao menos a chuva parasse, né? Cessasse. If only. Na letter D, if he could sing, he would have made it on the show. Então essa frase diz assim: se ele pudesse cantar, ele teria feito isso no show, né? Ele teria cantado no show. Neste caso, se ao menos ele pudesse cantar. Então, novamente, nós acrescentamos o only na oração condicional depois do if, né? Porque a estrutura é if only, mas a frase já tem. If only he could sing, he would have made it on the show. Ok? E na letter E, she wishes she had passed her driving test. Então, ela desejaria que ela tivesse passado no teste de direção, né? No teste de motorista dela. Neste caso, a gente fez ali no comecinho, né? Nós tiramos o she, o primeiro she, e o wishes, porque era a estrutura do sujeito mais o wish. Então, ficou if only, se ao menos ela tivesse passado no teste de direção. If only she had passed her driving test. Certo? Então, se ao menos ela tivesse passado no teste de direção dela. Ok? Então, é bem simples, pessoal. Se nós temos a estrutura I wish, nós tiramos I wish, colocamos if only. Se nós temos uma frase na condicional, como a frase na condicional ela já vem com o if, nós acrescentamos o only depois do if e antes do sujeito. E assim, nós formamos as sentenças com o uso do if only, que corresponde ao se ao menos. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!